Bom dia, gente! Então, como é que está a animação de vocês pré-ENEM? Estão bem animados, dispostos para escrever um lindo texto nesse domingo? Então vamos lá, olhem só. Eu gravei esse vídeo porque eu corrigi a redação de vocês do simulado e encontrei alguns erros que me deixaram preocupada. Tá? Então, assim, muitos erros bobos que essa altura do campeonato não podem ser mais cometidos, tá? Não dá, né? Para nos 45 minutos do segundo tempo, tá perdendo ponto de bobeira, com coisas que vocês sabem, tá? Então, eu procurei selecionar aqui esses principais erros que eu encontrei em grupos, através aqui das competências que vocês vão ser avaliados dentro da avaliação da redação do Enem. Tá? Vamos lá? Então, assim, começando pela competência 1, domínio da norma culta da língua. Tá? O primeiro aspecto a ser analisado nessa competência é a escolha de registro. Eu percebi assim, que muita gente tem usado marca de oralidade no registro do texto, no registro que deveria ser a norma culta, a norma padrão da língua, tá? O que seriam essas marcas de oralidade? Frases feitas, palavras gastas, né, batidas, gírias, uso de gerúndio. Tem muita expressão que empobrece o texto, porque é muita marca de oralidade, como a palavra coisa, expressões como hoje em dia, nos dias de hoje, atualmente, tá? Outro aspecto que eu percebi bastante foi uma troca do uso ali dos as que nós temos dentro na língua portuguesa, o a artigo, o a verbo, e o a, que é a junção ali da preposição mais artigo. Então, não dá para confundir esses as, isso é básico, né? Lembrando que quando eu quero falar há muito tempo, há muitas pessoas, sempre é o verbo haver, não é o a. O verbo haver, ele vem com H e vem com acento agudo, tá? Na dúvida da crase, substitui a palavra por uma palavra masculina. Vocês sabem que só utilizamos o acento que indica a crase antes de palavras masculinas, antes de palavras femininas. Então, na dúvida, substitua essa palavra feminina por uma palavra masculina. Se o a virar ao, é porque tem um acento que indica a crase ali. Se não virar ao, se ficar ou simplesmente a, não vai o acento. Outra questão, a concordância dos verbos ter e vir. Lembrando a vocês que tem sem acento é o verbo conjugado no singular e o tem com acento é o verbo conjugado no plural. O mesmo acontece com o verbo vir. Então, ele tem, ele vem, sem acento. Eles têm, eles vêm, com acento. Outra coisa que eu não acreditei, conscientização, consciência, conscientizar. Pelo amor de Deus, é com SC. Não dá para escrever consciência com S só, ou com C, ou com CH, sei lá, SC, tá? E por último, evitar os períodos longos. Tá? O período longo, ele vai deixar o texto difícil, um texto que não flui, um texto enrolado, confuso, tá? E tanto para vocês acabam se perdendo no meio da argumentação ali, e tanto para quem está lendo. Então, assim, tem muita gente que ainda escreve um parágrafo inteiro com um período só.
vamos combinar que no mínimo 2 períodos, 2 frases, de preferência períodos compostos, em que vocês consigam trabalhar 2 informações. Daí já aproveita para usar um conectivo e ligar uma informação a outra dentro desse período. Pontua, começa um novo período, retomando a ideia do período anterior, para trabalhar também, já aproveitar a trabalhar ali a articulação. Ok? Muito bem. Vamos lá, para a competência 2. Essa competência é uma das competências mais completas, né? Que vai avaliar mais aspectos dentro da construção do texto de vocês. Vocês vão ser avaliados se conseguiram interpretar bem o tema, se tem o domínio do gênero dissertativo argumentativo e se utilizar um repertório sociocultural produtivo, ou seja, se vocês conseguiram fundamentar a redação de vocês, tá? Então, o primeiro aspecto ali, pensando no tema, o primeiro ponto, né? Pegou a proposta de redação, leu ali certinho a proposta de redação, os textos motivadores, procure identificar o direcionamento do tema. Lembrem que o Enem ele sempre vai trabalhar com uma palavra que vai direcionar o tema nunca vai ser muito abrangente, tá? Por exemplo, o ano que foi trabalhado a violência contra a mulher, não foi simplesmente violência contra a mulher, esse tema amplo. Eles pegaram o recorte da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, não bastava falar sobre a violência contra a mulher, mas essa violência que persiste dentro da nossa sociedade. Se pegarmos também do outro ano a questão da intolerância religiosa, também não foi esse tema amplo todo de intolerância religiosa, e sim, vocês teriam que identificar os caminhos para se combater a intolerância religiosa na sociedade brasileira. Então, procure identificar esse direcionamento do tema, que ele é fundamental. Quem trabalha o tema amplamente e não vai para o recorte desse direcionamento, acaba tangenciando a redação do Enem, e isso não dá para fazer. E outro aspecto que vocês não podem esquecer são os textos motivadores. Eles vão ajudá-los também a compreender mais esse tema. E alguns aspectos que normalmente a gente não consegue relacionar no momento que lê a proposta, as informações que os textos motivadores trazem, eles vão acabar abrindo a nossa mente para esses outros aspectos. Tá? Então, o primeiro ponto é identificar o direcionamento do tema. Feito isso, escrever o texto dissertativo argumentativo, que eu tenho certeza que todos vocês aqui já sabem fazer e sabem fazer bem. Tá? Lembrando que para o texto ser dissertativo argumentativo, ele precisa trazer 3 partes fundamentais: a proposição, a argumentação e a conclusão. Proposição, nós vamos trabalhar no nosso parágrafo inicial, parágrafo de introdução, em que eu devo introduzir o tema. Posso fazer isso das mais variadas formas possíveis, explicando o termo, contextualizando o tema, trazendo um fato histórico, uma citação filosófica, enfim, eu vou introduzir o tema, eu vou apresentar o tema para o leitor como se ele não soubesse sobre o que eu estou escrevendo. Feita essa introdução, deixo claro o meu ponto de vista, tá? Feito isso, eu parto para os meus parágrafos de argumentação, que podem ser os meus próximos 2 ou 3 parágrafos, tanto faz. A redação do Enem, ela aceita tanto um texto com 4 ou 5 parágrafos. Então, a argumentação, eu devo defender o ponto de vista que eu já deixei claro no início do meu texto, ali na minha proposição. Tá? Lembrando que é muito sério quando a pessoa não consegue deixar claro o ponto de vista no início do texto. Por quê? Porque
tudo que ela falar sobre o tema não vai ser argumentação, vai ser apenas informação. Eu só argumento quando essas informações servirem para a defesa do meu ponto de vista. E por último, a conclusão. Lembrando vocês que o Enem requer que a conclusão desse texto dissertativo argumentativo traga uma proposta de intervenção para o problema apresentado. Então, para o problema apresentado. Outro aspecto a ser lembrado é que dentro da minha argumentação é necessário que eu problematize o tema, porque não dá para eu trazer uma conclusão de um problema que sequer apareceu no meu texto, ok? Depois de ter demonstrado o domínio do gênero, nós vamos para a fundamentação, onde eu vou demonstrar como é o meu repertório sociocultural, se ele é produtivo, improdutivo, se faz parte do senso comum ou se eu não tenho um repertório sociocultural, tá? Então aqui é o momento em que nós devemos, que vocês devem, né, na verdade, tentar relacionar esse tema a outras áreas do conhecimento, tá? Então tem a fundamentação histórica, que eu acredito que é a mais tranquila para vocês fazerem, né? Vocês têm escrito o ano todo tentando trabalhar a fundamentação histórica. Lembrem também da literatura, olha quantos livros nós analisamos, quantos livros vocês leram, quantos livros dialogam com temas da nossa atualidade, que trazem uma crítica social. Então procurem lembrar dessas obras consagradas da literatura, citações filosóficas, principalmente aí sobre ética, sobre educação. É difícil um tema do Enem que não vá para esse caminho da ética, da educação, tá? Então vamos demonstrar o nosso repertório sociocultural produtivo, ok? Vamos para a terceira competência então, que é a competência que vai avaliar a qualidade da argumentação de vocês, certo? Nessa competência, eu vou precisar selecionar muito bem as informações. Como que eu seleciono bem informações para defender um ponto de vista? A partir do momento em que eu identifiquei o tema, consegui formar um posicionamento crítico, deixar claro esse meu ponto de vista sobre esse tema dentro do texto, eu preciso buscar nessas fundamentações, seja em qual área elas estejam, que sejam coerentes tanto com o tema como com o meu ponto de vista. Então, a pergunta que eu devo me fazer é a seguinte: essa informação, ela vai colaborar para que o leitor perceba que eu tenho razão em pensar assim? Então eu preciso selecionar muito bem essas informações. São informações que devem fazer o leitor a pensar, a ir lá na profundidade dessa informação e estar relacionadas. Daí entra a segunda questão, o relacionar. O tempo todo essas informações eu relaciono tanto com o tema como com o meu ponto de vista. Eles têm que andar em sintonia, tá? Após isso, é necessário que nós organizemos essas informações, tá? Para que o nosso ponto de vista seja bem defendido, tá? Então, como que eu posso organizar? Eu trago uma sequenciação lógica, né? Isso é muito de ler o texto, de sentir, né? Qual argumento precisa ver primeiro, qual argumento é necessário eu trabalhar antes para que aquele outro faça sentido. Então, ele vir nessa ordem
tá? Nessa ordem coerente dentro do texto, tá? Dessa forma, nós vamos conseguir trabalhar uma argumentação bem consistente. Outro aspecto que vocês vão ser avaliados aqui nessa terceira competência é se o texto possui marca de autoria. O que é trazer marca de autoria dentro de um texto? É ser crítico, é conseguir pensar em âmbito social, tá? Pensar socialmente. Então, a marca de autoria é aquela frase de efeito, aquela frase em que vocês podem falar o que realmente pensam. Mas lembrem-se, vocês têm que pensar criticamente. Não dá para olhar para o tema e trabalhar ele na superficialidade. Procurem pensar em que aspecto esse tema ele prejudica a nossa sociedade, que grupo de indivíduos dentro da sociedade sofrem mais por conta desse tema, ou qual grupo é mais beneficiado. Então, tentar ter um olhar bem crítico e lançar aquela frase venenosa dentro do texto, em que fique bem claro o que vocês pensam sobre o assunto. E daí eu trouxe aqui, parágrafo de desenvolvimento perfeito. O que é? É aquele parágrafo que eu consigo unir fundamentação, argumentação e marca de autoria. Então, eu utilizo ali uma informação de outra área do conhecimento, contextualizo essa fundamentação. Na verdade, a minha argumentação nada mais é do que eu contextualizar essa fundamentação ao tema, ao contexto da atualidade, ao meu ponto de vista. E por último, depois de ter contextualizado, eu solto aquela frase de efeito que vai dar um arrepio em quem está lendo e vai pensar, nossa, que marca de autoria. Esse é um texto autoral. Vai ganhar 200 nessa competência. Ok? Então, assim, selecionei aqui alguns trechos de vocês, da sala de vocês, que demonstraram frases de marcas de autoria, para vocês verem que não é tão difícil assim e que vocês já sabem fazer. Começando, vamos lá, rapidinho. Tal carência é fruto de uma má gestão governamental associada a uma dificuldade de renovar esse sistema, já que sua infraestrutura é muito baseada em conhecimentos antigos. Tá? Então, quando eu adjetivo o problema, isso traz implicitamente aquilo que eu penso sobre ele, né? Tal carência, má gestão governamental, dificuldade de renovar esse sistema, tá? Infraestrutura baseada em conhecimentos antigos. Frase aqui do nosso célebre filósofo Breno Cedrez. Depois, por mais que a estimativa do investimento para extinguir este problema seja alta, o principal desafio é a corrupção que impede que esse objetivo seja alcançado no Brasil. Tá? Então, deixou bem claro ali o que pensa, foi crítico, né? Foi crítica, a Clara, muito bem. Depois, a amiga da Clara, Júlia. Com o surgimento de grupos marginalizados, foi instaurada uma negligência do governo perante estes, o que impediu que medidas básicas de saneamento chegassem a grande parte da população. Serviu de ameaça à saúde pública e posicionou indivíduos em situações insalubres. Olha só, que ponto de vista consciente, que frase de efeito forte. Tá? Isso tudo vai demonstrando como vocês têm um olhar crítico sobre o tema. Né? Agora aqui, trecho do texto da Laura Daros. A carência dos serviços e instalações que disponibilizam água potável e esgoto, tratado juntamente com a falta de informação, se torna uma receita certeira para a
Opa! Proliferação de doenças. Essa precariedade se deve principalmente à falta de foco nos investimentos governamentais e no descaso com a população necessitada e sem estrutura. Olha só, vocês percebem, né? Estão conseguindo perceber essa adjetivação, esses adjetivos negativos, esse olhar crítico, né, de como o tema afeta realmente a sociedade, quem é realmente responsável, normalmente é o governo, né? E não tem problema fazer isso, desde que não agrida os direitos humanos. Depois, da nossa escritora, Lorena, ela traz o seguinte: infelizmente, os desafios para essa melhora são ainda maiores, uma vez que ultrapassam camadas políticas e ideológicas julgadas, muitas vezes de maior importância. Né? Quando ela traz, ultrapassam camadas políticas e ideológicas julgadas, muitas vezes de maior importância. Então, aquilo que não tem tanta importância fica de lado. Tá? Bem bacana. Depois, um trecho aqui do Luiz Gabriel, olhem só. Que marca de autoria bacana. Ó, ele estava falando das periferias, estava contextualizando ali as periferias, momento de favelização, tal. Daí traz assim: acarretou um desenvolvimento atrasado ou quase nulo, abrindo espaço para localidades enormes, sem qualquer infraestrutura ou saneamento básico. Quadro terrível que se repete por todo o Brasil. Muito bem, Luiz. Agora, da Duda Tanaka. Evidentemente, o saneamento precário dado a eles coloca em ascensão a falta de preocupação governamental com as periferias das cidades. Desculpem os errinhos aqui, foi erro de digitação, não foi erro deles, tá? Muito bem. Outra aqui, do Pedro. Olhem só. Falando na redação do Pedro, depois vocês vão fazer análise da redação dele, tá? Uma redação com uma argumentação muito boa, muita marca de autoria, mas ele pecou em alguns aspectos e vocês vão fazer juntos essa análise do texto dele, tá bom, Pedro? Sem problema, né? Vamos lá, o trechinho que eu trouxe aqui. Evidentemente, o saneamento básico foi tratado de forma ineficiente entre esses 2 últimos séculos. Hoje se tornou um problema visível para todos, mas que afeta os mais pobres e carentes do Brasil. Além disso, as pequenas medidas e esforços do governo brasileiro para erradicar este problema são comumente utilizados para práticas de corrupção, como desvio de verbas, o que atrasa o processo para acabar com um problema que deveria ser prioridade para o governo, devido à sua classificação de direito humano. Olha que parágrafo top. Muito bem. Depois eu trouxe aqui um trecho da Rafa, que ela fala o seguinte: atualmente, órgãos do governo tentam, mesmo com a corrupção avassaladora no país, resolver o problema. Contudo, com os interesses dessas comunidades em segundo plano, junto com a inflação nas alturas, a solução se encontra em um prazo com distância inaceitável. Então, termos assim, ó, inaceitável. Se não sabe o que colocar, frase de euforia, marca de autoria, coloca aquela frase clássica, né? É inaceitável que em pleno século XXI o saneamento básico seja tratado com tamanho descaso, que a educação seja tão precária, que a saúde tenha tantos problemas. É inaceitável, é inadmissível, tá? Isso demonstra bastante a marca de autoria. E por último, o trecho do Vitor da Hora, que falou o seguinte: então, esse então não está certo, mas eu quis colocar da forma que está, vocês percebem? Então é um conectivo da fala. Imagina que lindo ficaria se ao invés do então tivesse um portanto aqui, tá, Vitor? Portanto, é imprescindível que tal julgamento adotado cesse
e que novos olhares mais humanitários tomem conta do cenário. Atos como o desvio de verbas de investimentos para o saneamento básico devem ser vistos como repugnantes, pois não só prejudicam a saúde, mas também a dignidade do indivíduo. Perfeita essa marca de autoria. Não, perfeita não. Faltou, portanto. Quase perfeita. Certo, gente? Então eu acho que com esses exemplos de vocês mesmos, dá para ter uma ideia maior dessa questão da marca de autoria. Ela é importantíssima, tá? E lembrando assim, ó, que a marca de autoria não precisa estar somente no meu parágrafo de introdução, quando eu deixo claro a tese, ou em um dos parágrafos de argumentação. Quanto mais marca de autoria eu trouxer dentro do meu texto, mais autoral meu texto irá ser. Depois, a penúltima competência, o conhecimento dos mecanismos linguísticos, tá? Aqui é a questão da articulação das partes do texto, que eu já falei um pouco para vocês quando nós estávamos vendo lá a competência 1, os períodos muito longos. Então, trabalhar com períodos compostos, usar o conectivo para ligar as duas informações dentro do período, trazer um encadeamento lógico de ideias e, além disso, utilizar um repertório diversificado de conectivos. Lembrando assim, ó, que o Enem, ele só vai avaliar essa competência como acima da média, acima do mediano, com mais de 120 pontos, se vocês trouxerem um conectivo no início de cada parágrafo, a partir do segundo parágrafo, claro, né? Não tem como começar o texto com conectivo, tá? Então tem que trazer um conectivo no início de cada parágrafo e trabalhar pelo menos com mais um conectivo dentro do parágrafo. Utilizem períodos compostos, tá? Uma forma dos avaliadores reconhecerem esse repertório diversificado, essa boa articulação, é ver se o aluno consegue escrever com períodos compostos, tá? E eu coloquei um lembretezinho aqui da vírgula. Lembrem, no início do parágrafo, trago o conectivo, normalmente após o conectivo, ou o período que ele faz parte ali, a expressão que ele faz parte, tem a vírgula. Portanto, vírgula. Entretanto, vírgula. Desta forma, vírgula. Vale ressaltar, vírgula. Tá? Não esqueçam da vírgula. E agora, por último, mas não menos importante, nós temos a proposta de intervenção. E pelo amor de Deus, não dá para não tirar 200 pontos nessa competência. Eu não aceito menos de 200 pontos, ok? Essa é a competência que vocês vão fazer a nota. E lá em cima, caso não tenham conseguido trabalhar muito bem as outras que requerem várias habilidades, essa aqui não requer tantas habilidades. Por quê? Porque vocês só necessitam trazer 5 elementos para construir essa proposta de intervenção. São eles: o agente, a ação, o modo ou meio e o efeito, ou com que finalidade isso será feito. Então, quem vai fazer, o que vai ser feito, como, por meio de quê e para quê, com que finalidade. Lembrando que vocês devem detalhar um desses elementos que já apareceram ali acima, né? O detalhamento seria uma explicação, uma justificativa ou uma exemplificação do elemento, tá? Não tem como, gente. Não tem como não conseguir fazer isso, tá? Eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês conseguem. Então tá bom, gente. Um beijo grande. Fica aqui as minhas boas energias. Fica aqui o meu pensamento positivo, as minhas orações. Fica aqui a minha fé. A fé que eu tenho em vocês, eu sei que vocês conseguem, todos são capazes,
tá? Um beijo bem grande. Se tudo der certo, no domingo eu estarei lá com vocês, no QG do Salesiano, ali na Univale, para estar dando aquela força, tá dando aquele ânimo a vocês antes de fazerem o Enem. Um beijo.